noite. É com grande alegria que eu aceitei esse desafio. Por ser um mês tão especial, né? Um mês da família, e hoje um dia muito especial para muitas mulheres. E esse dia não foi tão feliz para mim como está sendo hoje. E já tem sido há 5 anos, eu já comecei a chorar, né? Vamos ver como vai chegar até o final. E o texto que eu escolhi para a nossa reflexão essa noite tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Porque o que está na Bíblia não é igual ao começo de novela, né? O que fala no começo da novela? Se alguma coisa que for, né, não é mera coincidência. A palavra de Deus não. O que está aqui não é coincidência, pode ser perfeitamente o que você está vivendo, a sua história. Não é coincidência, né? E o texto que eu escolhi está em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o versículo de número 1 e 2. Fala sobre Ana. Não podia ser diferente, né? Eu ter escolhido esse texto. Pode ser que alguns de vocês não saibam, mas eu era estéril, eu não podia ter filhos, e eu me identifico muito com Ana. Por isso que eu escolhi esse texto. Eu vou ler e a gente vai ver tudo isso junto. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Euframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Naquela época era comum, se permitia, né, que os homens tivessem mais de uma esposa, né? Não é o que o Senhor desejava, mas era a tradição e era o que acontecia naquela época. E Eucana tinha 2 mulheres. Penina, que significa próspera, e Ana, graça. E Penina deu muitos filhos. Penina deu muitos filhos a Eucana. E Ana não os tinha dado. E Ana sofria muito porque tinha desejo da maternidade, queria ser mãe, mas o texto fala que o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. O Senhor a tinha deixado estéril. Ana, aqui deixa bem claro que o Senhor a tinha deixado estéril. Não era a mãe que tinha problema, não era endometriose que ela tinha, como eu tive, não era útero retrovertido, como eu tinha. Ela tinha ficado estéril porque o Senhor permitiu que Ana ficasse estéril. Por quê? Por que isso? Né? E Ana sofria muito, 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 muito. E ainda, porque ela queria um milagre, ela buscava, ela sofria, ela chorava aos pés do Senhor. Mas para ajudar, Ana tinha uma pedra no caminho. Ana tinha Penina. Por isso que não dá certo 2 mulheres, né, gente? Ana tinha Penina na história. Penina tinha vários filhos. Eu me imaginei muito já nessa cena. Eu não tinha, né? O pastor não tinha uma segunda esposa, né? Mas tinha várias coisas que me afrontava também nessa situação. Mas o texto fala que Penina a irritava profundamente. Penina esnobava os filhos que tinha. Ana sofria e Penina estava lá com seus filhos. Eu imagino. Ai, Joãozinho, vem aqui. Ai, Pedrinho, vem aqui.
Ai, ô Ana, você não quer segurar para mim? Ai, quanto filho. Eu me coloco na situação de Ana. Eu acredito porque mulher faz isso sim. Nós aprendemos com a Carla, e estamos aprendendo, hoje eu me deleitei aqui, porque eu não estou aqui de manhã, né, na aula dela. A nossa natureza é má, o nosso coração é má. E Penina tinha essa natureza também e fazia isso. Até porque Ana também ela era querida, ela era amada por Eucana. E isso devia também mexer com ela. Então ela provocava Ana. E Ana sofria muito com isso. E no verso 7, fala o seguinte, o 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Não era uma simples tristeza de Ana. Eles iam todos os anos a Siló, né, para fazer a sua adoração, para levar as suas ofertas. Obrigada, José. Então, nesse caminho, era caminho de 18 quilômetros. Nesses 18 quilômetros, Penina a irritava excessivamente. E Ana ia chorando, Ana perdia a fome, Ana não comia. Parece com o que isso, gente? Uma mulher nessa situação. Não parece que ela podia ficar até depressiva, angustiada, a alma amargurada, porque ela não tinha filhos, é o que ela mais queria. E toda vez que eles iam, todos os anos, era a mesma história, era o mesmo sofrimento. Eucana perguntava para Ana, por que choras? Por que não come? Eucana, ele era um marido atencioso, ele era amoroso com Ana. Aqui fala que todas as vezes que ele levava oferta, ele dava porção para Penina e para todos os seus filhos, mas a Ana, ele dava porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor houvesse deixado a estéril. Ele amava muito Ana. Então, o que ele perguntava para Ana? Ele via a Ana chorar no caminho, mas a Ana não contava para ele o que Penina fazia, não. Ela chorava. E o que aconteceu? Ele falou assim para ela, por que choras? Por que não come? Né? E ele falou assim também, uma frase, o Leandro não chegou a falar isso para mim não, né, amor? Mas ele queria me consolar, e eu acho que no fundo essa frase de Eucana podia até ter chegado à boca do meu marido também. Não sou melhor que 10 filhos para você? Por quê? Não é que ele queria ser melhor que os filhos, mas é que ele fazia de tudo para ela, para tentar suprir a falta dos filhos, né? Ele dava muito carinho para ela. Só que isso, irmãos, carinho amor de mãe para marido é amor de mãe para filho é um, amor de mãe, de mulher para marido é outro, né? É diferente. Eucana não podia ficar no lugar dos filhos, ele estava no lugar de marido, de esposo. E o que acontece? Após ter comido, numa dessas vezes que eles foram para Siló, Ana comeu, bebeu, e Ana deve ter pensado assim, chega. Ela foi para o templo, ela deixou todo mundo e foi para o templo. Como eu acho que todo mundo conhece esse texto, né? Mas eu vou ler novamente aqui. Ana, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor,
Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana foi para o lugar certo. Ana foi para os pés do Senhor. Ana chegou no templo com o coração, a Bíblia fala, amargurada de alma. Não era uma tristeza, uma simples tristeza. Ana tinha amargura na alma. A dor que Ana sentia era muito grande. Eu não sei se alguma de vocês demorou para engravidar ou teve medo de não engravidar por um tempo. Mas quando você tem um decreto sobre a sua cabeça de que você não vai ter filhos, isso é desesperador. E Ana estava se sentindo assim. Não posso, tenho alguém que me provoca. Na mesma casa, eu sofro, eu quero dar filhos ao meu marido, eu quero ser mãe e não consigo. Então ela estava com muita tristeza. Não era desespero. Ana estava desesperada. E Ana vai para o templo. Chegando ao templo, ela levanta-se e começa a orar. Ela ora de uma forma, de um desespero, de uma entrega para Deus, tão lindo, mas também quem olhava, Eli estava ali, e Eli viu essa situação, ela não saía som de sua boca, mas a boca mexia. Então, o que Eli pensou? Essa mulher deve estar bêbada. O que ela está fazendo aqui, né? Aí, mas isso, antes disso, na sua oração, ele estava observando, né? Mas, na oração de Ana, ela faz o seguinte, no versículo 11. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes der um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em sua oração, ela faz um voto. Mas Dani, voto, né? A gente costuma fazer voto, né? Parece que nós não fazemos voto, a gente não usa essa palavra. Mas está na Bíblia. Ana fez um voto, ela não fez uma barganha com Deus. Ela não fez. Ela, antes de receber a palavra, porque ela vai receber a palavra do profeta, mas antes ela não tinha recebido nada. Ela falou para Deus, Senhor, se tu lembraste de mim e tiveres misericórdia da tua filha, o meu filho, que eu não tenho, se o Senhor me der, eu vou te dar e vou continuar sem ter. Porque o único que ela teria, que ela pensava, vou ter um filho, o Senhor vai me dar, mas eu vou te devolver. Ela não fez barganha com Deus. Se o Senhor me der, né, se o Senhor me der, né, eu faço alguma coisa. Não, ela ia pegar o que ela ia ter de único, de mais precioso, ia devolver ao Senhor. E essa ela fazia essa oração. E Eli, no 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. 14. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. O que mais que ela tinha, gente? Excesso de ansiedade. Será que uma mulher que não tem filhos espera? Ela é ansiosa?
Eu era. Aqui só tem adultos, né? Então eu vou falar uma coisa. A cada menstruação minha, era um desespero e um choro. Só sabe quem estava do meu lado. Não conseguia. Não deu. Era desesperador o que eu sentia. Doía profundamente na alma. Porque Deus tinha colocado no meu coração o desejo da maternidade. E como que eu ficaria? Senhor, o Senhor colocou esse desejo no meu coração, mas e aí? Eu não tenho. E quando eu lia esse texto, eu via isso. Ana estava excessivamente ansiosa. Ela vivia em aflição. Então, no 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, seu semblante já não era triste. Ela, quando Eli falou, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, ela falou, é para mim. É para mim. Eu estou aqui, desesperada. É isso que o Senhor está falando, eu quero, é isso mesmo, é para mim. Ela creu. Ela acreditou no que o profeta falou. Hoje, não temos mais profetas como Eli. Mas temos quem? Nas nossas igrejas. Os pastores. E quando palavras de bênção são liberadas sobre a igreja, liberadas sobre as nossas vidas, porque aqui o texto fala de uma mulher que não tinha filhos, ela sofria. Mas e hoje? O que você tem passado? Qual o teu sofrimento? É um filho que está fora dos caminhos do Senhor? É um casamento que você quer casar e não sai? Todo mundo casa e você está aí? Qual é o nosso problema hoje? Qual é a nossa aflição? Quando a palavra de bênção é liberada na igreja, nós temos que tomar posse, nós temos que crer. Temos que crer que é para nós. Ana, quando Eli falou, ela falou, é minha essa palavra, é para mim. Ela creu, porque se ele falasse, ela chegasse assim, não, mas não vai falar, não vai acontecer nada comigo. Ai, meu Deus, será que eu acredito? Ai, já estou passando da idade, meu Deus do céu. Ela não, ela mudou a postura, ela creu, ela tomou, ela fez o voto com o Senhor, ela creu na palavra do profeta, não é? E saiu como depois da palavra? O que aconteceu com o rosto dela? Ela sorriu e ela comeu. Quem está com muita tristeza não come. Perde o apetite. Ela sorriu. O nosso rosto é o outdoor da graça de Deus na vida da gente. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente mostra no rosto. Ao mesmo quando a gente está triste. A gente vive com a cabeça baixa, prostrado, derrotado. Mas Ana não. A partir do momento que ela creu que aquilo ia ser para ela, ela sorriu e ela comeu. Isso quer dizer o quê? Que ela acreditou, ela mudou. Né? Ela teve... Só que aí ela foi para casa, né, gente? Aí Ana foi para casa, foi feliz. Né? Chegou lá, o que aconteceu? O que ela tinha que fazer para engravidar? Ela foi deitar com seu marido. Ela tinha que fazer a parte dela, né? Deus ia fazer a parte dele. E a palavra que fala, no 19, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor.
e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor lembrou da Ana quando ela estava lá com o marido dela. A palavra fala isso. Quando ela estava lá deitada com ele, Deus lembrou de Ana. E naquele momento, Ana engravidou. E lhe concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, passou-se um ano, o bebê nasceu, Ana estava feliz da vida, e eles voltaram a ir para Siló, né? Teria que ir naquela data. Ana não subiu. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, isso está no 22, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ana estava preocupada em cumprir o voto que ela fez com o Senhor. A palavra de Deus fala que quando a gente faz um voto, está na palavra, né, gente? Voto. Deixa eu voltar uma folha aqui. Quando Ana orou, ela falou para Deus assim. Ana diz: eu não tenho nenhum, mas se o Senhor me der um, eu dedicarei, né? Ela pediu com o propósito certo, não fez barganha com Deus. Em Eclesiastes 5, 4 e 5, vamos abrir lá, Eclesiastes 5, 4 e 5, está escrito o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Isso é sério, né? Ana estava preocupada em cumprir o seu voto com o Senhor. Essa é a postura do servo do Senhor, da serva do Senhor, né? E aí, ele sobe, né? Deve ter levado Penina junto, né? E ela ficou com Samuel, dando mamar para Samuel, curtindo Samuel. E aí ela ficou amamentando e preocupada em cumprir o voto. Então ela falou para Eucana assim: vá, né? Que quando o Samuelzinho for desmamado, aí nós vamos levar ele e ele vai ficar com o profeta Eli. E ele será educado, consagrado, e vai ficar lá sendo criado por ele. Olha que mulher inspiradora. Ela teve o filho que tanto queria. A Bíblia fala que em torno de 2, 3 anos ela desmamou Samuel. Então Samuel era bem pequeno ainda quando ela levou para Eli, né? Como será o coração de uma mãe fazer isso, né, gente? Porque ela não ia estar com ele todos os dias. Ele era pequenininho ainda, né? Aí, lá no 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher aqui que esteve contigo orando ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como
devolvido ao Senhor por todos os dias que vivi, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Ana deixou com Eli Samuel, mas ela tinha um coração alegre e agradecido. Ela cumpriu o voto, ela estava feliz. E fala-se, e a Bíblia fala, continua falando aqui, que todo ano ela ia visitar Samuel, levava uma túnica nova para ele, né, porque ele já fazia os trabalhos lá com Eli, né, ele estava aprendendo, e ela levava presente para ele, né, ele sabia quem era a mãe dele, ele sabia da história dele, ele amava a mãe dele, e estavam felizes, né. No capítulo 2, no versículo 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e a ela concebeu 3 filhos homens e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Gente, é fantástico o que aconteceu com essa mulher. Você acha que ela pensou que ela ia ter mais filhos? Se cogitava isso. Ela tinha um filho, ela estava com Samuel, ela estava feliz e falou que deixava e ia entregar para Deus. Mas Deus é Deus que não faz nada pequeno, não faz nada pouco. Deus sondou o coração de Ana, Deus viu que Ana, o que essa mãe, que grande coração essa mulher tinha, que grande fé ela tinha. Ela deu o único filho, ela tinha um, ofereceu para Deus e ficou sem nenhum, porque ela deixou lá com ele, ela não ia ter esse filho com ela não ia criar esse filho como todas nós sonhamos e fazemos planos a cada minuto da vida do nosso filho. Mas, o que ele fez, gente? Ele abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E Samuel crescia diante do Senhor. Ana foi abençoada, muito mais do que ela pensava. Quando eu achava gozado, eu troco palavras aqui porque é estranho o que eu vou falar. Eu sabia pelos médicos que eu não poderia ter filhos, eu tinha feito todos os tratamentos possíveis, só inseminação que faltava fazer, mas eu não tinha dinheiro para fazer, então eu não fiz. Então, nós orávamos ao Senhor e tinha que ser milagre na nossa vida, né? Não tinha outra saída. É milagre ou milagre. E Deus trabalhou no nosso coração de uma forma que, seja como fosse que Deus queria nos dar filhos, nós tínhamos um coração aberto para isso. A Cassinha está aqui porque eu pedi para ela vir hoje. A Cássia compartilhou comigo esse momento tão doído e tão feliz, porque a gente estava em Dracena nessa época, né? Quando a gente ora, quando a gente ora, a gente tem que crer no que a gente está pedindo, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia mais que você, amor? Ou a gente fazia junto? Fazíamos juntos, né? Eu cria muito que Deus poderia me dar filhos, mesmo que o médico tinha decretado sobre a minha vida que eu não podia ter, né? Então, eu orava e esperava. É igual o agricultor, né? Ele ora pedindo chuva, mas ele prepara a terra, né? Para quando cair a chuva, né? Acontecer a plantação vingar, né? O negócio acontecer. Eu não sou agricultora, mas eu creio que é isso, que eu entendo.
Até aquele filme, né, do fazendeiro e Deus, ele tinha tanta fé que ele preparava, né, ele queria que a chuva ia cair, né? Então, o que acontecia com a gente? Eu não sabia que forma Deus ia dar para nós, essa criança. Mas eu acreditava que tinha que ser pela minha barriga ou o filho do coração, né? Então, e não ia ser nada ilegal também, né? Deus não ia fazer nada ilegal. Mesmo se caísse uma criança na minha porta, eu teria que levar na justiça. Eu não poderia ficar com essa criança, né? E eu orava, viu? Eu orava para alguém deixar um bebê na minha porta. Eu fiz loucuras, né, Cassinha? Eu fui atrás de uma mulher que dava filhos, eu fui atrás dela. Eu sabia que ela estava grávida, eu fui lá para perguntar se ela queria dar para mim a criança. Imagina, a mulher sabia que eu ia ficar com a criança dela, que loucura, né? Eu não podia fazer isso. Mas eu fiz isso, né? Desespero. Aí, o que aconteceu? Nós fomos para o fórum, né? Fizemos toda a documentação, porque se Deus quisesse que fosse filhos do coração, a documentação, eu tinha que estar na lista, né? Senão ia demorar mais. Então, nós fomos, entramos no cadastro de adoção e esperamos aparecer alguma criança, né? Eu queria um bebê, no começo eu queria um bebê, aí a coisa vai ficando difícil, você já vai aumentando a idade, né? Uma vez fomos à fartura, isso já está me engracendo, né, Cássia? Nós fomos à fartura e chegando lá, não era um, era dois. Se fosse ficar com um, tinha que levar o outro. Era uma menina e um menino. O Tony e a Nicole. E nós chegamos em casa apaixonados, queríamos o Tony e a Nicole. O Tony era a cara do pastor. Tinha uma pintinha no pescoço, igualzinho ele, e olho claro igual ao meu. E a Nicole era uma modelo, era uma graça, tinha 9 anos. E não deu certo, porque a família tentou mais uma vez voltar para a família, e aí não deu certo, né? Então, não dava. Mas, quando eu fui ao fórum, sempre que eu pedi a Deus, eu queria que vinha de algum jeito, como eu acabei de falar para vocês, né? Então, eu preparei a minha terra. Eu montei o quarto do meu filho, eu preparei um enxoval e eu esperei o bebê chegar. A Cassinha chegou na minha casa, olhou para mim e falou, meu Deus, a assistente social vai chegar aqui e vai falar que a Dani não bate bem da ideia. Eu fiquei preocupada. A Cássia ficou preocupada. Né, Cássia? Ai, meu Deus, será que a Dani não está indo longe demais, né? Porque olha o que ela está fazendo, Eu falo assim, mas Cássia, eu tenho fé, o bebê vai chegar e tem que estar tudo em ordem. Como que eu vou colocar uma criança para dormir, fralda e tudo? Né? A Cássia, né? Tá. Então tá, né? E aí, passou-se um tempo e nada, né? Porque demora, as coisas não são assim, tá? Aí, eu falei assim, eu tinha umas varizes na perna, eu falei, eu vou operar, né? Nesse meio tempo. Aí, fomos. Não, gente, eu não preciso mentir, não tenho que inventar nada e nem aumentar nada. Mas quando eu fui na anestesista, eu não podia ter filho. Sobre a minha vida, eu tinha falado que eu não podia ter filho. Mas eu queria que Deus ia me dar. De qualquer forma, Ele ia me dar, né? Só, como eu sou muito cuidadosa e preocupada, eu cheguei para o anestesista e falei assim, depois de amanhã é o dia da cirurgia, né? A minha menstruação dá para descer nesse dia. E se ela não descer? Mas como? Não, eu não posso ter filho, mas vai que eu engravido. Gente, isso é loucura. Eu olho para mim, eu falo, eu não batia bem não, porque... Olha, eu preocupada com algo que não aconteceria, mas, como eu ia fazer uma cirurgia, eu tinha que falar para o médico, né? E se eu estiver grávida, como faz a cirurgia, né? Aí a anestesista falou assim, não, sei que lá. Eu acho que ele não acreditou em mim, né? Porque diz o João que é perigoso, né? Tomar hack, né, João? Grávida. Né? O João ficou assim, meio, você operou grávida, Dani? Então a anestesista falou que não tinha nada, não. Então tá bom. Aí tá. Operei. 7 dias de repouso na minha sogra e nada de acontecer. Nada. Falei, será que é por causa da cirurgia? Fiquei ansiosa, né? Nada. Cheguei no consultório do doutor vascular, falei, doutor José Dias, eu não posso ter filho? Diz o médico, eu não posso ter filho. Mas a minha menstruação não desceu ainda.
Ele falou, agora um pedido de gravidez para você. Vai lá e me liga depois. Tá bom. Eu falei, ai, doutor, sério? Ele falou, vai lá fazer. Aí, né, como a gente já tinha feito vários testes de gravidez, e sempre negativo, né, sempre falso, porque nós tentávamos muito, então tinha que fazer teste depois para saber. Era muito frustrante, era muito triste. Fomos. Eu fiquei no carro, o Leandro foi buscar, fiz o exame e ele foi buscar. Aí ele chegou no carro, abriu o exame, e estava escrito assim, reagente. Eu falei, não é nada. Vamos embora. Nós ficamos muito tempo na rua, tem que colocar essas pernas para cima. Aí o Leandro falou, não, o que é isso, reagente? Eu falei, amor, tem que estar positivo ou negativo. Reagente não é resposta? Então eu vou ligar. Ele falou assim, então eu vou ligar no laboratório. Nós estamos aqui na porta, eu vou ligar. Aí tá, o telefone dele tinha um som alto e eu escutava o celular dele. Aí ele falou assim, moça, eu tô aqui no carro, eu acabei de pegar o exame de gravidez e tá escrito assim, reagente. Aí ele falou, o que é reagente? A moça falou assim, positivo. Eu ouvi. O Leandro olhou para mim. Eu falava, tô grávida. Eu queria tanto, mas quando aconteceu, assusta, gente. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Rolou toda a história na minha cabeça. E eu tinha operado. Aí eu fiquei preocupada porque eu tinha operado, tinha tomado anestesia. O Leandro falou assim, não, doutor Wilson é aqui do lado, vira o carro. Parou. Entramos no consultório do doutor Wilson. As meninas na recepção, ele chegou e falou assim, gente, pelo amor de Deus, lê esse exame. As meninas olharam e falaram assim, a Daniela tá grávida. Tá. Falei, não, mas eu tô de repouso, eu operei das varizes, eu tomei hack. Ela falou, calma, Dani, eu vou falar com o doutor Wilson. Correu lá dentro, falou, doutor Wilson, a Dani tá grávida. Tá com o exame aqui na mão. Ele falou, já vou atender. Quando eu entrei, deitei na mesa, ele fez o ultrassom, na hora ele queria ver. Coloca a minha foto. Olha o que apareceu. Para a honra e glória do Senhor. 2. Eu estava de 8 semanas. Eu tinha ido de moto para Prudente, grávida. Eu andava de moto, né, amor? A gente andava de moto. Eu fui para Prudente, grávida. Quando ele fez essa ultrassom, estava de 8 semanas. Dava para ver que era bolsas separadas. Ele achou muito ótimo, que era bem mais seguro. Só que, irmãos, eu tenho que falar tudo isso. Me desculpe, talvez eu estar falando. Quando eu deitei naquela mesa, por tantos anos eu deitei naquela mesa e vi um útero vazio. E fui com expectativas para que tivesse alguma coisa lá. Porque a gente fazia as coisas era para ter alguma coisa, era para ter funcionado. E não funcionava o tratamento. Quando eu visualizei, e aí ele falou assim, o que vocês fizeram? Antes dele falar que era gêmeos. O que vocês fizeram? Não fizemos nada, doutor, eu estou operado. Chazinho de vovó, o que vocês fizeram? Sei lá. Porque ele ficou abismado, ele sabia que eu não podia. A endometriose que eu tinha era o nível mais alto. Aí eu falei assim, nada. Aí ele falou assim, para auxiliar dele, pega o banquinho para o Leandro sentar. Aí o Leandro falou assim, aí ele falou assim, aí você perguntou por quê, amor? Não, aí ele falou assim, não, doutor, não precisa. Eu estou vendo, são gêmeos. Aí o Leandro já entendia, gente, de ultrassom, de tudo que a gente via. Aí ele falou assim, porque eu pedi isso para o Senhor. O Leandro tinha pedido gêmeos para Deus. E quando, então, o doutor Wilson Jacob, ele viu a mão de Deus na minha vida. Mas a mão de Deus caprichada. Não é pouco não, gente. Deus, quando faz grande. Eu chorei muito, todo mundo fala, Dani, você chorou tanto que veio 2. Falei, foi graça. Ana significa graça. Ana teve graça na vida dela. Ana teve 6 filhos. Ela não tinha nenhum, e o que ela tinha, ela deu para Deus. Mas aí Deus deu para ela mais 5. Depois, eu fui agraciada por Deus.
podia ter filhos. E quando eu visualizei, tanta vez eu chorei que não via nada, eu vi 2. E foi a coisa mais maravilhosa para minha família também, porque viram a mão de Deus, viram que eu não estava doidinha não, em fazer tudo que eu fazia, porque eu tinha a fé que Deus ia me dar. Eu coloquei a minha fé em prática, eu preparei a minha terra para receber, porque eu criei que Deus ia me dar. E Deus deu, gente, Deus deu abundantemente mais daquilo que eu pensava. Eu pedia um filho para o Senhor. Foi a coisa mais maravilhosa, né, amor? Né, Cacá? Quando eu contei para você. Como foi, Cacá? E quando eu falei que era gêmeos, eu falava pela metade, né? Eu falava, tô grávida. Meu Deus! Ai, Senhor, Dani, você tá grávida. Eu falei, agora tem mais uma. São gêmeos, Cacá! Meu Deus, gente! Foi algo incrível em Dracena. Eu acho que vocês ficaram sabendo, né? Alguns daqui acompanharam, porque sabiam que vocês oravam por mim. Não é, Jaci? Eu acho que deve ter sido muita alegria para vocês também, quando soube, né? Que ainda era gêmeos, né? Irmãos, então, para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Como esse texto falou na minha vida, eu tinha necessidade de falar hoje aqui para vocês, no meu testemunho, que esse mesmo Jesus, ele é vivo, ele é poderoso, ele é presente na nossa casa, no nosso lar. Você pode não estar passando por esse caso que eu e a Ana passamos. Mas você pode, igual que eu falei, pode ter problemas tão grandes quanto esse problema. Pode ser tão maior até, talvez. Confie no Senhor Jesus, que morreu na cruz e pagou um alto preço. Toda afronta, porque eu me sentia tão triste. As minhas cunhadas engravidavam, as minhas primas engravidavam, os meus amigos engravidavam, e cada um que engravidava, não era uma afronta, mas era uma tristeza grande para mim. Tinha reuniões de família que eu não ia, porque eu chorava, e chorava, porque eu não tinha o meu. E não é porque eu tinha inveja, não era ciúmes, era necessidade de Deus suprir aquilo que Ele pôs no meu coração, e eu sabia que isso ia acontecer. Agora, eu voltando ao texto, uma coisa eu não posso deixar de falar. Por que será que Ana ficou estéril? Por que Deus deixou ela estéril, então? Por esse tempo todo. O que o pastor pregou no domingo passado sobre João Batista? Não tinha o tempo certo para João nascer? E Samuel também não tinha que nascer nesse momento da história que a gente conhece da Bíblia aqui? Aonde que ele tinha que estar nessa história? Como que ele ia ser usado por Deus? Os meus filhos chegaram na hora que tinham que chegar. Samuel chegou na vida de Ana na hora que tinha que chegar. Samuel, profeta e juiz também. Ele foi um homem importantíssimo naquela nação, naquele povo. Último juiz, primeiro profeta, né? Ele foi um homem super importante. Ana foi mãe de um homem muito importante. Deus preparou essa bênção para a vida de Ana, para a vida do povo de Israel. Eu espero que o meu Emanuel e minha Helena também tenham chegado, não que precisa ser um presidente da república, né? Mas que sejam homens e mulher que veio no tempo certo para fazer a diferença nesse tempo que eu vivo e no tempo que eles foram desejados por Deus. Então, quando alguma coisa está demorando na nossa vida, fala, não, aí vem na hora certa, vem caprichado, vem com propósito. Porque vem com propósito. A conversão está demorando para chegar, do marido, do filho, vai acontecer na hora certa. E o Emanuel e a Helena aconteceu na nossa hora certa, né? Então, eu gostaria que essa mensagem ficasse no coração de vocês e que vocês possam crer que esse mesmo Deus que agiu em Ana, agiu na minha vida. Ele é vivo, eficaz, morreu na cruz por nós, pagou o preço caro
por todas as lágrimas nossas, foi pago na cruz. Ele levou toda a nossa dor, todo o nosso desespero. É só buscarmos nele, no Senhor. Emanuel e Helena com alguns dias, eu barriguda, 2 dias antes de ganhar. 25 de dezembro, no Natal e ontem, né? Então eu só tenho a louvar a Deus e agradecer. E agradecer pela vida de Ana, porque ela me inspirou, ela me abençoou. Essa palavra aqui, ó, ela é viva. Amém. Ela funciona. Ela funcionou na minha vida e vai funcionar na sua. Funciona na sua. Eu gostaria que a gente podia cantar aquele último cântico. Não, tem outra para cantar. Tem uma música que na época que tudo isso aconteceu, tocava muito no DVD de casa. Quem souber pode cantar junto. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo, mesmo a Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo.